Olá a todos e bem-vindos de volta. Estamos aqui hoje com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Muito obrigado por participar do programa. Bom estar com você, Glenn. Então, estou tentando entender a direção da política externa dos Estados Unidos e também, boa sorte, mas também o papel em transformação dos Estados Unidos no mundo, porque o papel que desempenhou nos últimos 30 anos precisa se ajustar à realidade, pelo menos em algum momento. Então, novamente, é realmente um desafio, e é por isso que perguntei a você que não tenho certeza de como podemos compreender a divisão em Washington. Inicialmente, parecia que havia, por um lado, aqueles que seguiam a mesma política dos últimos 30 anos, os que queriam perpetuar a primazia global, e por outro, uma cisão com o grupo America First, que acredita que a hegemonia global está, na verdade, enfraquecendo os Estados Unidos e impedindo o país de estabelecer prioridades. Mas, novamente, as linhas divisórias não parecem ser tão claras assim. Sobre o que é, hoje em dia, a disputa interna em Washington, na sua visão? Tudo. Eu estava ouvindo Katie Couric, veja só. Conheço a Katie desde a época em que ela era o tipo de mulher que subia a saia na mesa do meu cabo para fazê-lo revelar segredos de Estado. Ela estava entrevistando Richard Haass, ex-chefe do CFR, agora chefe emérito do CFR. Ouvi por uns 15 minutos e depois desliguei e pensei: uau, Richard, você realmente demorou muito para começar a dizer algo verdadeiro. É assim de difícil para o establishment consolidado, por assim dizer, realmente lidar com pelo menos parte do que Trump representa. E Hegseth, Christie, Owen, Bondi e o resto desse grupo, o que eles representam em termos de política externa é, antes de tudo, imprevisibilidade. E o ponto do Richard, é claro, estava se desenvolvendo, ele estava chegando lá. Isso é terrível, terrível para uma superpotência. Bem, tenho uma notícia para o Richard, nós não somos mais uma superpotência. Se ainda formos, estamos caindo tão rápido que o ar saindo do nosso balão. Dá para ouvir isso diariamente a cada hora. Mas eu concordaria com ele. Imprevisibilidade e imprevisibilidade nessa situação em que nos encontramos hoje, com uma liderança tão incompetente, ações inconstitucionais, tanto no cenário interno quanto no internacional, violações da lei todos os dias. Nosso secretário de Defesa é um criminoso de guerra, quero dizer, mesmo analisando de forma leve, ele é um criminoso de guerra. E o mesmo vale para Donald Trump, aliás. E o mesmo vale para Marco Rubio, aliás. Então temos criminosos de guerra, por qualquer definição de lei internacional ou doméstica, no comando do nosso navio neste momento. E além da previsibilidade, ou imprevisibilidade, como quiser chamar, eu diria que há uma absoluta falta de estratégia geral. Exceto, e isso foi demonstrado por Rick Sanchez na Russia Today esta manhã, quando fizemos uma entrevista, Jared Kushner e Steve Witkoff sendo recebidos em Moscou enquanto buscavam lucro sujo, dinheiro. Eles não têm nenhum interesse na guerra na Ucrânia. Querem que acabe. Não têm nenhum interesse em nada relevante que alguém pudesse imaginar que tivessem, dada a política externa ou a falta dela atualmente. Eles estão lá por dinheiro. Estão lá por dinheiro e Trump está cobiçando isso. O que foi mesmo, Rubio? There for money, and Trump is lusting over that. What was it, Rubio? It was told by Sergei Lavrov in Riyadh a few months. Foi vendido por Sergei Lavrov em Riyadh há alguns meses. Vocês perderam 300 bilhões de dólares com suas tarifas sobre nós, suas sanções e assim por diante. É isso que eles querem. Então, como se poderia resumir esta administração? Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, especialmente para a família Trump e os asseclas de Trump. E imprevisibilidade e a tentativa de mascarar, se é que eles sequer percebem isso. Não tenho certeza se alguém nesta administração realmente percebe a tentativa de mascarar o fato de que estamos perdendo em praticamente todos os frontes do mundo, político, estratégico, econômico, cultural. Estamos perdendo. E estamos perdendo para o Oriente, como já disse tantas vezes. O nosso lado está indo nessa direção. E estamos ajudando nisso.
Não estamos trabalhando para nos adaptar a esse novo mundo. Estamos empurrando o velho mundo para dentro dele. E nós somos, principalmente, o velho mundo. Portanto, é um desastre. Bem, acho que esse deveria ser o ponto principal de partida. Ou seja, o que é estratégia? O que é a grande estratégia? Os objetivos de longo prazo que os Estados Unidos querem alcançar e como podem atingir esses objetivos. Quero dizer, parece que estamos perdendo parte disso. Como você sugere, trata-se de facilitar um mundo multipolar mais favorável ou de resistir ao surgimento de um mundo multipolar? Quero dizer, independentemente do que as pessoas possam preferir ou achar mais sensato, uma estratégia em si, não importa o que se queira fazer, deve ser clara. E parece que quase se tornou um objetivo ter ambiguidade estratégica. Assim, pessoas e países não sabem necessariamente o que está sendo planejado, mas isso também torna muito difícil traçar um caminho claro adiante e, novamente, avançar em sintonia. Mas é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Todo esse cenário que estamos desenvolvendo em relação à Venezuela é extremamente perigoso. Quando você coloca tanto poder militar, e devo dizer entre parênteses, comparado ao poder militar da Rússia disposto dentro e ao redor da Ucrânia, não é significativo. Mas em termos nossos é significativo. É muito significativo. Passamos de 111 porta-aviões em 1945 para cerca de 10 que realmente funcionam hoje. E a qualquer momento, apenas cerca de 6 deles estão operacionais. Então estamos colocando o mais poderoso de todos, o Gerald Ford, nessa situação absolutamente ridícula com a Venezuela. Isso levanta a questão, por que estamos fazendo isso? A princípio pensei que fosse porque estávamos começando, nós, sendo a administração, de alguma forma incipiente a entender o que acabei de dizer, que o poder está gradualmente e até mais rapidamente do que eu imaginava, escapando de nós e indo para o Oriente. Isso é inexorável. Mas por que estamos acelerando esse processo? Por que estamos fazendo tudo o que é possível para ajudar e favorecer essa diminuição do nosso próprio poder? É porque temos uma liderança que, seja intelectualmente ou, bem, não sei bem como dizer isso, de alguma forma age como agente de outra coisa. O que eles estão fazendo é realmente intencional. Porque é muito difícil assistir a Kash Patel, Pam Bondi, Christine Owen, o próprio Donald Trump, Marco Rubio e Hegseth, e não pensar que isso é uma estupidez coordenada. O que isso significa? Estupidez coordenada. Isso significa que eles estão realmente tentando fazer isso com o império. Agora, se você voltar e analisar algumas das declarações anteriores de Donald Trump, numa época em que, por exemplo, eu conhecia alguém em Washington que o conhecia, a ele e ao pai, razoavelmente bem, pode chegar à ideia de que Donald Trump é um agente de si mesmo, no sentido de que ele quer diminuir o nosso poder. Por que ele gostaria de fazer isso? Porque nessa diminuição vem grandes recompensas para ele e sua família, e ele contribui para o declínio ao adquirir essas recompensas. Essa é uma forma de enxergar esse grupo de pessoas que de outra forma seria inexplicável. Mas há outra maneira de olhar para isso, que é simplesmente de frente, sem tentar interpretar. Apenas olhe diretamente. O que você vê é o que há. E estou cada vez mais convencido de que é esse o caso. Elegemos um assassino em série, por assim dizer, como presidente dos Estados Unidos. Um assassino do império, um assassino da nossa economia, um assassino da democracia liberal, um assassino da Constituição, um assassino de pessoas. Elegemos uma administração dedicada a esse tipo de coisa. Sei que é difícil para pessoas com mentes racionais aceitarem, difícil para mim aceitar, mas não consigo encontrar outra descrição que sequer se aproxime de algumas das coisas que eles estão fazendo. Se quiser atribuir uma política a isso, uma grande estratégia, é a de ajudar e favorecer o processo de transferência de poder, de forma inexorável, do Ocidente para o Oriente, o máximo e o mais rápido possível, e lucrar muito com isso. Quero dizer, não consigo descrever de outra forma, vendo o que eles estão fazendo.
any other way, watching what they're doing. Bem, essa parte sobre a Venezuela, de certo modo, faz um pouco de sentido. Ou seja, se você acha que o mundo está se tornando multipolar, há grandes potências rivais por aí, então um dos principais objetivos dos Estados Unidos seria reafirmar sua dominância em seu próprio hemisfério e impedir que o país mais rico em energia do continente forme uma relação muito próxima com a China, a Rússia e outros. Impressionante. Só em segundo, porém, estou importar que essa história interrompa. Sim, por favor. O que estamos fazendo em nosso próprio hemisfério, além de dar a um de nossos maiores rivais a grande oportunidade de anular mais de 100 anos de política americana? Porque foi exatamente isso que a Rússia acabou de fazer com a doutrina Monroe. Jogou-a pela janela. Ela não está mais em vigor. Eles estão em nosso hemisfério. Eles vão permanecer em nosso hemisfério. E Putin nos deu um pouco do nosso próprio remédio. Há poder militar soviético, bem, russo, suficiente no hemisfério agora, e potencial para crescer significativamente, para nos desafiar de uma forma que nunca imaginaríamos que aconteceria tão cedo após o fim da Guerra Fria. Mas ele está pronto para nos desafiar agora. Ele está pronto para nos enfrentar em nossas próprias águas, em nosso próprio hemisfério, uma potência terrestre enfrentando uma potência marítima e vencendo. É isso que estamos vendo, e fomos nós que criamos essa situação. Taubertis. Bem, é por isso que acho que isso não está sendo feito de uma maneira muito boa. Há uma postura excessivamente agressiva em relação à Venezuela. Isso não apenas está afastando outras grandes potências do hemisfério ocidental, como agora também pode atrair outras grandes potências, como a Rússia. Para ser sincero, não me sinto muito à vontade com a entrada da Rússia na Venezuela de forma tão militar e poderosa. Não gosto quando grandes potências ficam muito próximas umas das outras. E é por isso também que me sinto muito desconfortável com os Estados Unidos no leste europeu, especialmente na Ucrânia. Como Putin se sentiu? Quero dizer, ele nos deu uma dose do nosso próprio remédio. Não, eu concordo. E realmente acho que consigo ver a razão estratégica por trás disso. Ou seja, se os Estados Unidos não se afastarem das fronteiras da Rússia, faria sentido ter uma carta na manga, fazer os Estados provarem do próprio remédio, como você sugeriu. Mas é por isso também que consigo entender o objetivo de tentar fortalecer o controle dos Estados em sua própria região. Ainda assim, muito disso parece contraproducente. De fato, o que você acha da legitimidade de tudo isso? Quero dizer, narcoterrorismo? Maduro angão do tráfico? Maduro is now a drug lord. Sim, dê uma olhada no New York Times, a Dama Cinzenta, um jornal de grande prestígio no passado, e eu enfatizo no passado, porque hoje, não mais. Acho que a palavra que eles usaram ontem foi dissonância, para descrever, por um lado, a libertação do chefão do tráfico hondurenho, que já havia sido julgado e condenado, e por outro, a acusação, por assim dizer, de Nicolás Maduro, a quem as agências de inteligência competentes, as agências profissionais do Complexo de Inteligência dos Estados Unidos, afirmam não ser um narcotraficante. Categoricamente, de forma unânime, dizem que ele não é um narcotraficante. Agora, Laura Loomer, que pelo que entendi acaba de ser promovida ao Departamento de Defesa, diz o contrário. Ela afirma que ele é um narcotraficante. Que tipo de dissonância é essa? Eu queria dizer à pessoa do New York Times que escreveu aquele artigo. Sério, você acha mesmo? Você acha? Quero dizer, quão absurdo é isso? Vocês deixaram o cara de Honduras, como é o nome dele? Juan Orlando Hernández. Vocês o deixaram ir embora depois de ele ter sido condenado por tráfico de drogas, e o caso era bem sólido. Lembro também que isso remonta a Hillary Clinton e a Honduras. Que desgraçada ela foi em relação a Honduras. E então ele vai atrás do Nicolás Maduro. E todo mundo diz, bem, ele está indo atrás do Maduro porque ele está sentado sobre tanto petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo,
como eu lembrei ao Rick esta manhã, quando ele disse que a Rússia tinha as maiores. Provavelmente tem, a longo prazo, se você contar tudo ainda não foi descoberto. Mas as reservas comprovadas, a Venezuela tem mais do que qualquer outro país no mundo. Então é por isso que ele está indo para lá? Ok. Mas por que você não consegue desenvolver ao menos uma aparência de justificativa que seja estratégica, em vez de apenas dissonante, apenas inventada? Quero dizer, é absurdo. E por fim, o New York Times publicou um artigo verdadeiro dizendo: eu não sei como, simplesmente não sei mais como descrever esta administração. Palavras como insano, palhaços, incompetentes me faltam. Não sei se você assistiu a muitas das audiências, eu mesmo me entedio até as lágrimas assistindo algumas delas. As audiências que pessoas como Noam, Hegseth e Pam Bondi têm diante do Congresso dos Estados Unidos. E é pior do que assistir ao ponto mais baixo das sessões de perguntas no Parlamento Britânico. Quero dizer, é uma loucura como essas pessoas respondem a perguntas de um ramo legítimo e igual do governo, com quanta desdém as tratam. E veja o que estão fazendo com a Constituição. Quero dizer, sabe, alguém me perguntou ontem, um dos meus colegas militares que deveria saber melhor, ele disse, bem, vocês mataram aquelas pessoas porque ainda eram traficantes de drogas. Eu disse, você se lembra de algo sobre as leis da guerra terrestre e as regras da guerra naval e assim por diante? Quando alguém está na água, quando você torpedeia um navio e alguém está na água tentando sobreviver, você tem a obrigação de não matá-lo, mas de tentar resgatá-lo. Você pode prendê-lo e torná-lo prisioneiro de guerra, certamente sob Genebra. Mas você não atira neles. Pense naquele piloto de MEI 109 enfrentando um B-17. Ele abate 2 ou 3 B-17s e então um artilheiro de cauda de um B-17, bang, 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 acerta ele. Ele está pendurado sob o paraquedas e você desce lá e atira nele sob o paraquedas. Isso é um crime de guerra. Isso é um crime de guerra. E nós acabamos de cometer um. Acabamos de cometer um monte deles. Cerca de 80 pessoas agora são criminosos de guerra por nossa causa. Eu não sei como explicar um governo assim. Nós abandonamos os preceitos mais importantes da nossa Constituição, do que desenvolvemos no Tribunal de Nuremberg, do que veio depois nas Convenções de Genebra e do que pregamos por anos depois disso. Abandonamos tudo completamente. E aqui está o mais impressionante, Glenn. Eu não acho que os americanos se importem. I don't think Americans care. Well, I think after a while they become a bit jaded after all of Acho que depois de um tempo eles ficam um pouco cínicos com tudo isso. Mas eu vi a secretária de imprensa da Casa Branca. Perguntaram a ela, sabe, como é que esses ataques aos barcos eram legais? E então um jornalista perguntou, bem, que lei permite matar sem qualquer parada ou apreensão? Nada, apenas matar. Que lei é essa? E ela respondeu, autodefesa. Então, é um argumento jurídico bastante extraordinário de se fazer. Se tudo o que eles estão dizendo for verdade, mesmo no sentido mais restrito, então, como policial em uma missão de aplicação da lei dentro do Distrito de Colômbia, por exemplo, ou em Chicago ou Los Angeles, ao andar pela rua e encontrar um jovem de 16 anos vendendo drogas, eu teria permissão para sacar meu revólver de serviço e atirar para matar. Foi isso que Marco Rubio disse. Foi isso que Donald Trump apoiou. Que essas drogas são uma ameaça à segurança nacional. E, aliás, o que dissemos ao comandante em chefe do Comando do Atlântico, nos meus tempos na Escola de Guerra do Corpo de Fuzileiros Navais, quando ele nos contou tudo o que estava fazendo no Caribe para interceptar drogas, foi, você não está indo atrás do centro de gravidade. E o almirante teve a audácia de olhar para o meu tenente-coronel fuzileiro naval, que estava se mostrando muito mais inteligente do que o almirante, e perguntar, o que você quer dizer com isso? O tenente-coronel dos fuzileiros navais disse, vocês não estão indo atrás do centro de gravidade. Sim,
Esse é o centro de gravidade. É isso que lhes dá poder, a capacidade de enviar drogas pelo Caribe para os Estados Unidos. Não, não é, ele respondeu. São as pessoas que consomem as drogas. Esse é o centro de gravidade. Você pode interceptar 11%, 12% o dia todo e nunca vai detê-los. Ele até disse algo muito profético. Quando o almirante voltou e disse, bem, vamos para o lado do Pacífico do México e pegar mais 11%, e aí eles vão realmente sentir, o preço nas ruas vai disparar e tudo vai parar. Meu fuzileiro respondeu, não. O que vocês vão fazer é forçá-los a subir pelo território do México e vão corromper o México inteiro. Bingo. Foi exatamente isso que fizemos. Então você nem está mirando no alvo certo. Se isso é uma ameaça à segurança nacional, você não está mirando no alvo certo. 50 anos provaram que não é o alvo certo. O alvo certo são as pessoas que usam as drogas. Você as dissuade, você as reabilita, você as pune. Alguma coisa. Você faz alguma coisa. Mas você não vai parar isso indo atrás daquele cara no barco que talvez esteja ganhando $100. O maior dinheiro que ele já viu na vida. Para levar drogas em um barco de pesca pela costa por 100 milhas. Isso é loucura, isso é insano, isso é coisa de comissão de manicômio. Não dá nem para inventar, é tão estúpido. E isso é política presidencial. Como eu disse, eu nem sei mais como descrever o lugar em que vivo. Certamente não é mais um estado constituído como costumava ser. Bem, sobre o tema da legitimidade do Império dos Estados estar desmoronando. Gaza, eu acho que foi... Bem, não vou colocar apenas os Estados Unidos nesse grupo. Temos vários países europeus que também se juntaram a isso. Mas claro, você e eu já conversamos antes sobre o genocídio. Como você entende o acordo de paz e o cessar-fogo que foram firmados desde então, também pelas Nações Unidas em Gaza? Porque existe uma forma estranha de cessar fogo que ainda está atirando. Sim, fizemos um grupo, eu fiz uma pequena checagem de fatos há cerca de uma semana, e não conseguimos encontrar desde o início do cessar-fogo no Líbano, ou dos vários cessar-fogos em Gaza, um único período de 24 horas em que as FDI não tenham matado alguém. E tenho que admitir, na maioria dos casos, foi mais de uma pessoa. Então não houve. Perguntei a um rabino outro dia, qual é a palavra em hebraico para cessar fogo? Ele me disse e depois perguntou, e você pergunta por quê? Eu disse, porque acho que Israel não entende o que isso significa. Ele preferiu não entrar nesse assunto. Mas não houve um único dia em nenhum dos dois cessar-fogos. There has not been a single day in either ceasefire, and now they're killing people in Syria at a quantity. E agora eles estão matando pessoas na Síria em grande número. Agora deixaram o Erdogan irritado com eles. Deus, ele já devia ter ficado irritado há muito tempo. E nós estamos lá, e a ONU está lá, tendo abençoado um acordo. Oh Deus, nós até demos a isso um número de resolução do Conselho de Segurança da ONU que basicamente coloca o selo da ONU na exploração colonial dos palestinos. Nada vai mudar, exceto que agora isso será abençoado. Pode-se argumentar que a Cisjordânia, Jerusalém, a mudança da embaixada para Jerusalém e Gaza, tudo, já foram abençoados o tempo todo. Mas isso colocou o selo de aprovação da ONU nisso. Antônio Guterres deveria desaparecer na calada da noite e não voltar mais. Você poderia ter colocado o Líbano nessa lista também. Todos deveriam estar sob um cessar-fogo. Mas não, continua. Como isso é visto pelo pessoal do MAGA, porém? Porque, novamente, uma das principais coisas que pareceu levar Trump à eleição foi o reconhecimento de que o caminho atual dos Estados Unidos não era sustentável. Ou seja, o império estava se tornando um fardo grande demais. Estava prejudicando a República. E parecia que ele queria acabar com essas guerras sem fim, recuar um pouco para dentro dos Estados Unidos e reconstruir a força industrial da América. E bem, sim, reconhecendo que desde a Segunda Guerra Mundial, esse militarismo excessivo não tem sido do interesse dos Estados Unidos. Mas aqui estamos. E em todas as regiões do mundo, especialmente no Oriente Médio, isso realmente não.
Depois que Trump fez todos aqueles discursos sobre como a guerra no Iraque foi uma tolice, ele nunca teria bombardeado a Síria. Aquilo foi um erro. Ele nunca teria bombardeado o Iêmen. Aquilo foi um erro. Ele teria ficado fora do Líbano, da Síria. Como esse grupo está reagindo a isso? Ou está igualmente dividido sobre o assunto também? Or is that equally split on the matter as well? Well, if you're on an Autobahn to hell, Bem, se você está indo numa autobahn para o inferno, não pega a saída que diz Inferno 2 ou a saída que diz Inferno 3. Eu não consigo explicar o Trump, exceto por seu caráter geralmente mercurial. Ele simplesmente vem de seu próprio mundo. Voltei e assisti a parte disso outro dia porque queria ter certeza de onde eu estava em relação a um artigo que estava escrevendo. Como é que ele passa de fazer comentários condenando a guerra do Iraque que começou em 2003, e por implicação, Bush, Cheney e toda aquela turma, para fazer pior do que eles fizeram na época, e ameaçar fazer algo ainda mais profundamente pior agora na Venezuela, por exemplo? Garanto que se fôssemos à guerra com a Venezuela de qualquer forma, seria um desastre completo. Isso faria o Afeganistão e o Iraque parecerem, faria com que parecessem insignificantes em comparação, porque primeiro estaríamos fazendo isso em nosso próprio hemisfério, e segundo, este é um terreno incrivelmente diferente, e não é um tipo de terreno em que os americanos se saem bem. Provamos isso no Vietnã, e eu diria que a Venezuela, em muitos aspectos, é ainda mais densamente povoada, e, em termos de como é povoada e de como o terreno se ajusta à população, tão ruim quanto, ou talvez pior, que o Vietnã. Então isso é simplesmente inexplicável. Eu não entendo o que estamos tentando fazer. E ao mesmo tempo entendo. O que Trump está tentando fazer é blefar para sair da situação, o que é a especialidade dele. Ele não é, voltando ao ponto original, ele não é uma pessoa do tipo que faz guerra, mas tem usado a guerra para conseguir o que quer. E por isso está disposto a fazer coisas como o que está fazendo com o Maduro, porque acha que toda essa demonstração de força vai lhe entregar o Maduro de bandeja. E até certo ponto, o Maduro está cedendo. Pelo que entendo, ele está fazendo várias concessões nos bastidores. Já deu acesso total a Chevron, a ExxonMobil, quem quiser voltar e ajudá-lo com a indústria do petróleo, o que seria positivo tanto para ele quanto para as multinacionais. E as multinacionais, de qualquer forma, não costumam dar muita atenção aos governos nacionais. Então, se eles voltassem para lá, poderia ser algo positivo. Se voltassem com a ideia de que iriam trabalhar com o governo venezuelano e não com os oligarcas rapaces que se escondem nas sombras por trás de Trump. Mas essa é uma situação que não condiz com o que ele disse sobre o Iraque, a menos que você acredite que seja um blefe total. Se você acredita que é um blefe total, é como um jogo de pôquer. Ele nunca vai usar essa força. Ele nunca vai se comprometer com uma ação militar, talvez um pouco de forças especiais nas margens, mas só isso. Ele está apenas fazendo isso para ver o que pode conseguir, e vai conseguir, e então vai encerrar tudo. Tenho uma novidade para ele. Uma das coisas mais perigosas que Powell e eu aprendemos quando ele era chefe do Estado-Maior Conjunto, e que orientou nossas ações em muitos aspectos depois disso, veio do nosso estudo da história militar, aproximadamente do período pós-Segunda Guerra Mundial em diante. Descobrimos que posicionar forças militares de determinada forma, em certa área, com certo complemento, como esse destacamento ao largo da Venezuela agora, é muito perigoso, a menos que você realmente pretenda usá-las. É perigoso porque a própria presença delas, se você estiver blefando, se estiver apenas ameaçando, dá a sensação de que precisa usá-las. Analisamos várias ocasiões, inclusive nossas próprias operações, como em Granada, em Eldorado Canyon, na Líbia, e nas operações Ernest Will e Praying Mantis contra o Irã. Nós analisamos todas essas coisas e chegamos à conclusão de que, se você vai usar, e isso acabou se tornando um mantra para Powell, se vai empregar poder militar, faça isso de forma maciça e use-o de verdade. Faça.
Não brinque com isso, porque brincar com isso é perigoso. Você acaba se metendo em uma situação que nunca pretendeu e o seu blefe é desmascarado. E você tem um problema sério quando não consegue sustentar esse blefe. É ainda pior agora, porque nossas forças armadas não são mais o que eram em 1989 ou 1990. Nem de longe são. E eu não acho que Trump saiba disso. Também não acho que Matt saiba. Na verdade, nem mesmo acho que o chefe do Estado-Maior Conjunto saiba disso. Agora temos forças de operações especiais lá fora contaminando a cena todos os dias e elas se tornaram um importante instrumento do poder militar americano. Pelo que entendi, essa última morte, esse assassinato extracurricular após outro assassinato extracurricular, atirando nos caras que estavam, sabe, se afogando ou algo assim, aconteceu em terra. Uma equipe SEAL, provavelmente em terra, disparou um drone guiado a laser ou algo do tipo contra eles, e depois continuou a matá-los, mesmo depois de já terem sido atingidos. Se for esse o caso, então permitimos, como fizemos no Afeganistão e no Iraque, que esse enorme conglomerado de forças de operações especiais que criamos voltasse a assumir o controle da guerra. É como ter um grupo Wagner abençoado e dentro das Forças Armadas. E veja bem, não digo isso levianamente. Criamos um pesadelo com o Comando de Operações Especiais. Um pesadelo. Ele se espalha pelos Rangers, pelos CCT, pelos Boinas Verdes, não tanto neles quanto nos outros, mas um pouco também nos Boinas Verdes, e agora por todos os componentes das Forças de Operações Especiais. Eles não são mais o que eram. Tornaram-se o grupo agressivo e sanguinário de combate das Forças Armadas dos Estados Unidos, a ponto de almirantes e generais de 4 estrelas ficarem irritados, ou pior, com sua participação em suas áreas de responsabilidade, muitas vezes sem o conhecimento do oficial de 4 estrelas. Foi isso que fizemos. Eu já havia dito antes que o Trump parece ser o presidente das soluções fáceis. Ou seja, ele pode ameaçar sanções ou o uso da força militar para obter algumas concessões. Mas como você disse, tudo depende de um blefe. E bem, às vezes, mesmo que o blefe não seja desmascarado, isso ainda não é bom para sua reputação. Cria muita incerteza. E claro, como você também mencionou, o blefe pode ser desmascarado. Mas acho que é aí que o mercado imobiliário difere muito da política. Porque na política você quer estabilidade e previsibilidade. Não é como se você fechasse um bom negócio imobiliário e pronto, tudo estivesse resolvido. Não é? Mas é para ele, eu acho. Você acertou em cheio, colocou o dedo na ferida. É assim que ele vê as coisas. Negócio, negócio, esquece, negócio, esquece, negócio. Não há continuidade e não há propósito geral nesses negócios. Parece que a estratégia geral dos Estados Unidos deveria ser se ajustar às realidades atuais. Ou seja, navegar com cuidado neste mundo a partir de uma posição unipolar que já não existe mais. Está se formando um equilíbrio coletivo entre todas as grandes potências que agora veem um interesse comum em conter os Etosmem. O objetivo deveria ser fazer uma transição cuidadosa para um sistema multipolar em que os Estados Unidos ainda possam manter uma posição privilegiada e garantir que outras grandes potências não encontrem um interesse comum contra eles. Mas não vejo isso refletido em nenhuma dessas políticas. Uma exceção, porém, pode ser a guerra na Ucrânia. Nesse caso, parece que alguns dos impulsos ou instintos de Trump estavam corretos. Novamente, não tenho certeza se estou sendo otimista demais, mas parece que ele olhou para essa guerra e para a ideia de Biden de derrotar a Rússia e a questionou. Então, ao usar os ucranianos, os Estados Unidos poderiam se concentrar na China como uma forma de restaurar a hegemonia. Parece que Trump reconheceu que a guerra havia sido perdida, passou-a para os europeus e, no processo de retirada,
tentou conseguir algum dinheiro dos ucranianos e dos russos. Quero dizer, eu teria jogado de forma diferente, talvez. Mas pelo menos ele está pondo fim a uma guerra que, na melhor das hipóteses, só poderíamos esperar perder mais lentamente, enquanto gastamos mais vidas ucranianas. Mas quais são suas opiniões sobre esse acordo de paz? Porque enquanto falamos, Vitkov e Kushner estão em Moscou se reunindo com Putin. Você acha que é possível fazer com que os ucranianos aceitem primeiro as exigências da Rússia? Ou acha que eles conseguirão fazer com que os russos cedam em algumas de suas exigências? Concessions on their demands. Não acho que Putin vá ceder em quase nada. Pode ser que encontrem alguns disfarces que pareçam uma concessão para o povo americano e talvez até para Trump, mas não acredito que haverá concessões substanciais. E acho que a presença de Kushner é um sinal muito claro do que está em jogo. É sobre dinheiro, sobre ele querer restabelecer relações com outra potência equivalente, onde pode haver muito lucro. Talvez até construam 1 ou 2 hotéis na Rússia. Então, acredito que isso vai levar Trump e seus negociadores, inspirados por ele, a buscar uma solução que possa parecer funcionar a princípio, talvez até aceitável. Mas não acho que isso vá significar paz em nosso tempo, porque seria preciso se livrar de Zelensky. E eu acho que o povo ucraniano fará isso em pouco tempo, de um jeito ou de outro. E também é preciso lidar com os europeus que ainda estão por aí e que ainda não foram eleitos. Todos eles serão eleitos muito em breve, assim como aconteceu nos Países Baixos e em outros lugares. Mas é preciso lidar com eles e também com os remanescentes na Ucrânia. Esse é o componente que mais me preocupa, porque estou ouvindo que há algo entre 150 mil e 200 mil seguidores de Bandera. E esses são alguns dos assassinos mais dedicados da face da Terra. Eles não vão aceitar nenhum tipo de acordo e farão de tudo para sabotá-lo nos próximos 10 anos, se você não lidar com eles. De certo modo, Putin tem razão quando falou em entrar, e Lavrov também, e exterminá-los. É disso que seria preciso. Eu não acho que isso seja possível. E também não acho que o Putin vá querer fazer isso no fim das contas. Mas isso vai significar 10 anos de miséria, garanto a você, no coração da Europa. E haverá outras pessoas que vão alimentar isso, entre elas a Agência Central de Inteligência, o MI6 e o Mossad, porque eles aprenderam e fizeram excelentes contatos dentro desse grupo. Ganhar dinheiro faz parte disso, e é assim que ganhamos dinheiro. Eu adoro quando a CIA nega, por exemplo, como fez no programa do juiz Napolitano, que jamais esteve envolvida no tráfico de drogas. Quase caímos das cadeiras quando ouvimos isso. O grupo de profissionais de inteligência ao qual pertenço, porque eles fazem isso desde o Laos e o Camboja, tem ganhado dinheiro com a venda de drogas para financiar operações quando o Congresso não aprova os recursos. É simples assim. E até tivemos presidentes que concordaram com isso. Então não vejo a Ucrânia chegando a uma resolução realmente pacífica. E isso é triste, porque vai desestabilizar toda a situação na Europa. E como esses governos vão mudar? Bem, eles vão mudar principalmente. Vão tirar o Starmer, vão tirar o Macron. Já o tiraram, ele só não sabe disso ainda. Vão tirar o Merz. Eles vão fazer exatamente como fizeram na Holanda. E então você vai ter aquele momento de olhar para frente e dizer: eu abandono aquele negócio dos 5%, que é irrelevante de qualquer forma, e volto talvez para 2%, seja lá o que defesa venha a significar, e reconstruo meus programas sociais, que são o coração do meu sucesso na Europa, ou faço um pouco de tudo e crio uma bagunça na Europa? O que faço com a união monetária? E o que faço com o fato de não precisar de visto para cruzar fronteiras? Eu não anseio pelo futuro da Europa de forma alguma que sugira que ele possa ser positivo. Acho que estamos diante de um potencial muito vívido de voltar a algo como a Europa dos anos 1930, em vez de avançar, e certamente não avançar com as uniões. Well,
a lot of it is Bem, muito disso é um retorno ao passado. O renascimento do militarismo alemão, a russofobia desenfreada. Quero dizer, há alguns desenvolvimentos muito interessantes que eu não que veria novamente em minha. I would see in my lifetime again, but Let me ask you a question. How do we go from Helmut Deixe-me te fazer uma pergunta. Kohl, I assume was expressed Como passamos de Helmut Kohl, que presumo expressava pelo menos a visão de muitos alemães ocidentais na época, being reluctant sendo relutante em aceitar a reunificação das duas Alemanhas e permanecer na OTAN, até hoje o que você acabou de dizer? in NATO? Concordo com o que você Today, disse. what you just said. I agree with what you said. Como a Alemanha fez essa metamorfose? Como ela mudou tão rápido, de um país que era muito cauteloso em provocar o urso quando não precisava, para um país que o odeia e talvez construa um aparato para enfrentá-lo mais uma vez, o que já se provou no passado ser totalmente inútil. Which has proven in the past to be utterly futile. it's a great question. I think the whole Essa é uma ótima pergunta. Bem, eu acho que todo o modelo da Alemanha desmoronou. Helmut Schmidt argumentou uma vez, em 1978, em um discurso no qual afirmou que para a Alemanha se erguer, se recuperar e voltar a ser uma potência forte, ela teria que se revestir do manto europeu, isto é, da União Europeia, ou então da Comunidade Europeia e da OTAN. Esses dois pilares eram essencialmente a condição para o retorno da Alemanha. E eu acho que muito dessa base começou a se deteriorar. É por isso que acredito que os europeus, não apenas os alemães, estão tão inseguros agora. Porque quando a Guerra Fria chegou ao fim, alguns deles pensaram, vamos ter um sistema multipolar, algo que também limite os Estados Unidos. Mas então, todos apostaram totalmente nessa hegemonia coletiva. But then everyone went full in on this collective hegemony. So if we just have a unipolarity, but Então, se tivermos apenas a unipolaridade, mas com duas pernas, os Estados Unidos e uma Europa unida, juntos poderemos ter esse hegemon liberal. Assim, nós dominaremos, mas o mundo inteiro se beneficiará, porque seremos uma força do bem. Essa era, sim, mais ou menos a ideia. Agora o conflito, bem, saiu pela culatra. Especialmente acho que se fossem honestos, a maioria deles reconheceria que a Ucrânia foi um passo longe demais. Mas agora que tudo está desmoronando e estamos em conflito com a Rússia, acredito que muitos gostariam de voltar à velha Guerra Fria. Ou seja, voltar à contenção. Mas o mundo mudou. A Rússia não é a União Soviética. Os Estados Unidos têm outras prioridades, não têm mais os mesmos recursos. E a Rússia tem parceiros muito mais poderosos. Russia has many more powerful partners. So, they don't have to. Agora é um dos principais estados capitalistas. Yeah, and nobody cares about Europe. É, e ninguém se importa com a Europa nesse mesmo nível. O principal objetivo da Rússia agora é se voltar para o Oriente, reorganizar sua economia em direção à China, à Índia, a todos esses países do leste. A principal razão para olhar para o Ocidente é a dissuasão militar. Então acho que muito disso, o papel da Europa, vem do fato de que eles não têm uma visão do que o novo período pós-Guerra Fria, ou essa era atual em que estamos entrando, significará para os europeus. Até poucos anos atrás, eles achavam que estariam sentados à mesa com os Estados Unidos, dominando o mundo, sendo um centro de poder. E agora, de repente, estão percebendo. Eles nem sequer são um centro de poder em um mundo multipolar. A Europa provavelmente vai se fragmentar à medida que os Estados Unidos começarem a se afastar. As economias estão em declínio. Em termos de segurança, tudo deu errado. A liderança política enfrentará uma enorme crise de legitimidade, acredito, nos próximos anos, depois de todas as decisões tolas que tomaram. Até mesmo a UE agora já não finge mais que pode oferecer benefícios econômicos aos seus Estados-membros. Eles a chamam de geopolítica agora, o que basicamente significa que o ódio à Rússia nos manterá unidos. Mas eu duvido que isso seja suficiente depois que esta guerra acabar. Então há pânico na Europa. E acho que parte disso vem dessa falta de imaginação. O que exatamente é a Europa e qual é o seu papel no mundo agora que ele está se tornando multipolar? Acho que a Europa só poderia existir nesse formato, sabe? Bipolar ou unipolar. Em um mundo multipolar, não vejo motivo para que, por exemplo, a Grécia, a Letônia ou a Irlanda devam ter uma política externa comum ou algo do tipo.
anything of the sort. So I think it will fragment and Então, eu acho que isso vai se fragmentar. E a Europa não será mais, você sabe, quem move as peças na mesa. Nós nos tornamos a peça. Acho que é isso que está irritando os alemães e outros. Eles querem mostrar que podem se sustentar sozinhos ou se exibir para que os americanos vejam que ainda somos relevantes e talvez não nos abandonem. Essa é a parte triste dos objetivos de política externa deles. Meu ponto desde o início tem sido que foi um erro redividir o continente. Se quisermos que a Europa seja relevante neste século, não podemos depender de bodes expiatórios russos. Deveríamos ter encontrado uma forma de integrá-los a uma Europa comum. Mas na Europa de hoje, isso é conversa de traição. Só nos é permitido odiar. É a única coisa que nos resta. we were only allowed to hate. This is the only thing we have left. If you were really thinking strategically, Se você estivesse realmente pensando de forma estratégica, e eu acho que Powell, H.W. Bush e Jim Baker estavam, você diria, ok, dos Urais em direção à Europa, queremos um tipo de complexo econômico, talvez político eventualmente. Em outras palavras, queremos os russos dentro do que quer que seja a Europa. Quero dizer, da última vez que consultei o Rand McNally, os russos faziam parte da Europa geograficamente. No mapa, chame como quiser. E você teria dito certo? É assim que contestamos esse movimento inexorável de poder para o leste. Precisamos de todos os atores que tenham qualquer interesse no Ocidente, como o Ocidente. E eu continuei tentando encontrar algo. Sabe, o velho mantra era que a OTAN foi formada para manter os Estados Unidos dentro, os russos fora e a Alemanha sob controle. Certo, esse mantra não se aplica mais. Então, com que você o substitui? Você traz os russos para dentro, une-os aos europeus e não quer lutar contra a mudança de poder para o leste. and you don't want to fight the Eastern power shift, you just want to accommodate it. That's the reason I like to. Você só quer acomodar isso. É por isso que eu prefiro o termo multinodal em vez de multipolar. Porque multipolar, como o Chas Freeman sempre diz, é como postes de telefone. Multinodal significa que é preciso cooperar. E sabe, para mim essa teria sido uma abordagem muito melhor. O que me entristece é que Bush, Shevardnadze, Gorbachev e todos os outros envolvidos naquela época, Mitterrand, Kohl, Major, nós até conversamos com a Maggie Thatcher, concordaram. Como conseguimos errar tanto? Acho que essa vai ser uma grande questão que as pessoas, se ainda houver alguém vivo em 2050 para isso, vão refletir. Por que perdemos essa oportunidade? Why did we miss this opportunity? But that was the main grand strategy of the Bem, Russians. essa foi a principal grande estratégia dos russos após a Guerra Fria. Vamos simplesmente nos integrar ao Ocidente. Sabe, China, Ásia Central, sim, são bons parceiros, mas vão nos atrasar enquanto corremos em direção ao Ocidente. Então vamos colocar todos os ovos em uma única cesta. E quando fizeram isso, perceberam que não tinham poder de negociação e podiam ser deixados de lado. Então não, acho que foi uma estratégia terrível. No, so I think it's a terrible. Because we've retained the hatred. Nós mantivemos um ódio por eles. I mean, I look Quero dizer, eu olho para o Lindsey Graham e digo, Lindsey, você é do mesmo estado que eu. Você comeu as mesmas batatas e arroz e cresceu no mesmo lugar que eu. Por que você odeia os russos? Instintivamente você odeia os russos. viscerally, you hate Russians. Yeah, and we come up with this. Nós inventamos essa desculpa estranha, tipo, bem, eles são imperialistas, sempre querem tomar a Ucrânia. Mas ninguém em Moscou fez qualquer reivindicação, nem mesmo sobre a Crimeia, antes do golpe de 2014. Até Michael McFaul, ninguém odeia mais a Rússia do que ele. Até ele reconheceu que sim, aquilo foi uma resposta, uma reação. Então, por que temos que fingir que o objetivo é restaurar a União Soviética? Quero dizer, é uma ilusão coletiva, e todos têm que participar. Caso contrário, sabe, você não faz mais parte do grupo. Você perde toda a legitimidade. Então, deixe-me fazer só mais uma pergunta, porque sei que você precisa ir. Let me just ask one last question because I know you have to go. Estou te entrevistando. Well, you argue that the Western intelligence. Bem, você argumenta que as agências de inteligência ocidentais podem alimentar a instabilidade na Ucrânia após esta guerra. Mas há quanto tempo existe esse interesse nos bandeiristas e em qualquer força anti-Rússia na Ucrânia? Quero dizer, você estava na Casa Branca há 20 anos. Quão central, quão grande era o foco na Ucrânia? E como as pessoas viam a Ucrânia? Qual teria sido a utilidade da Ucrânia?
What would have been the utility of Ukraine? In 2002 and 3, I saw the CIA. Em 2002 e 2003 eu vi a CIA, cuidado aqui, eu vi a CIA trabalhando com os militares, especialmente um general de 4 estrelas e alguns de 3 estrelas no comando europeu, recrutando e falando sobre como precisavam da ajuda de todos na Ucrânia. Eles viam o chamado Grupo Bandera, o Batalhão Azov e outros semelhantes como os combatentes mais firmes e resistentes da Ucrânia. Na época eu me perguntava, o que diabos estamos fazendo e por que estamos fazendo isso? E então, quando deixei o Departamento de Estado, continuei prestando um pouco de atenção ao que estava acontecendo na Ucrânia e percebi que até 2014 estávamos fazendo a mesma coisa, mas em escala muito maior. E eu percebi que o Mossad estava lá, o M6 estava lá, e eles tinham uma parceria em andamento, desenvolvendo a Ucrânia para ser não apenas um membro da OTAN, mas uma potência formidável dentro da OTAN. E ao mesmo tempo, para saquear e pilhar seus recursos, o que é sempre um desejo imperial. Quero dizer, isso começou muito cedo, na verdade. Estávamos comprando editores de jornais, estávamos comprando jornais, estávamos comprando emissoras de televisão, estávamos comprando comunicadores em geral, estávamos lançando as ondas sobre eles sem que soubessem muitas vezes, eles já haviam sido infiltrados pela CIA. E estávamos ensinando a eles, estávamos transformando a democracia liberal em uma arma. Fizemos isso na Geórgia, fizemos isso em todos os lugares, e fomos muito bem-sucedidos. Fomos muito bem-sucedidos. Lembro que algumas pessoas me perguntaram, por que você acha que esses países de repente deixaram de lado a neutralidade e quiseram entrar na OTAN? Quer saber por quê? Nós construímos seus governos. Nós pagamos por seus governos. Da mesma forma que Henry Kissinger e Richard Nixon pagaram os líderes sindicais, os editores de jornais e os empresários no Chile para se livrarem de Allende. Foi um modelo que já havíamos usado antes e o expandimos para a Europa. E colocamos a CIA não em campo com equipes. Não havia nenhum Kermit Roosevelt observando Mossadegh. Eram basicamente ONGs, usando a democracia liberal como arma para convencer as pessoas. Primeiro, nada de russos. E segundo, a melhor defesa é uma democracia liberal. E se é uma democracia liberal, você precisa fazer isso e isso. E antes de tudo, você precisa entrar na OTAN. Precisamos de muitos países. Mas pelo menos durante a interferência eleitoral na Ucrânia em 2004, durante a Revolução Laranja, houve alguma resistência dentro do Ocidente, como no jornal The Guardian. Lembro que eles publicaram vários artigos em que faziam esse ponto. Garantava Seltzer que Google AdWords no store que estávamos fazendo. Mas estamos destacando que isso é os Estados Unidos escolhendo um novo governo para a Ucrânia. Isso é um golpe de Estado. São as ONGs sendo transformadas em armas. Isso não tem nada a ver com democracia. Então houve alguma discussão, mas 10 anos depois, quando toda a Revolução Laranja se repetiu, só que de forma mais brutal, com a revolta da Maidan, todos foram obrigados a marchar em uníssono. Não havia mais dissidência. Era tudo igual a CIA, uns europeus. Você tem razão, esse drinks. Mesmo assim, ninguém que se opor ao Whey. Nada desse tipo. Enfim, como eu disse, sei que você tem outro lugar para ir agora. Então, obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Bem, obrigado por me conceder uma ótima entrevista.